No coração de Lisboa a chuva caía como lágrimas esquecidas quando João viu o envelope selado na soleira da sua porta velha de madeira escura. Dentro dele uma carta amarelada prometia ruína ou redenção, segredos de uma família nobre que poderiam derrubar impérios ou erguer almas perdidas. Com as mãos trêmulas ele rasgou o papel e leu as palavras que mudariam tudo. Eu te amo, mas o mundo nos separa, Miguel. João Figueira era um homem de 35 anos cujos olhos castanhos carregavam o peso de noites insones passadas a debater com fantasmas do passado. Escritor de romances que vendiam poucos exemplares mas tocavam corações escondidos nas sombras das livrarias de Alfama, ele vivia num apartamento apertado no bairro Alto onde o eco das fado misturava-se ao cheiro de pastéis de nata queimados. Sua vida era uma tapeçaria de solidão tecida com fios de rejeição. Filho de pescadores do Algarve, ele fugira para a capital aos 18 anos após o pai o expulsar de casa com um grito que ainda ecoava: eu não queria um maricas. Anos de terapia barata e amores fugidios haviam esculpido nele uma armadura de ironia, mas por baixo latejava um coração faminto por conexão verdadeira. Aquela carta não era apenas papel, era uma faísca num barril de pólvora. Ele releu as linhas manuscritas, a caligrafia elegante contrastando com o conteúdo cru. Miguel de Sousa e Silva, herdeiro da Casa de Sousa, uma das linhagens aristocráticas mais antigas de Portugal, pedia ajuda. Eles se conheceram há 6 meses num lançamento de livro na Fundação Calouste Gulbenkian, onde João recitava trechos de seu último romance O Eco dos Silêncios, uma história de amores proibidos na ditadura salazarista. Miguel, alto, de ombros largos e olhos verdes como o Tejo em dia de sol, aproximara-se dele no final da noite com um copo de vinho do Porto na mão e uma pergunta que cortou o ar. Seu livro me fez lembrar que alguns silêncios são prisões. Eles conversaram até o amanhecer em bancos de jardim sob as estrelas de Lisboa, trocando confidências sobre famílias que sufocavam sonhos e sociedades que julgavam sem piedade. Miguel confessara sua posição precária. Casado com uma mulher escolhida pelos pais para preservar o nome da família, ele carregava o segredo de sua orientação como uma cruz invisível. João sentira uma faísca imediata, um puxão no peito que ia além da empatia. Mas o medo os separara. Miguel partira para o Porto, deixando apenas um beijo roubado na bochecha e uma promessa vaga de cartas. Agora aquela carta chegava como um grito de socorro. Miguel descrevia chantagens. Um primo ambicioso descobrira seu caso com um jovem artista em Coimbra e ameaçava expor tudo ao patriarca da família, o Conde Afonso de Sousa, um homem de 70 anos cuja rigidez era lendária. A família controlava vinhedos no Douro, bancos em Lisboa e influenciava eleições políticas com sussurros nos salões do poder. Revelar que o herdeiro era gay não só destruiria Miguel, mas abalaria a fachada imaculada que sustentava sua influência. Escreva sobre nós, João implorava a carta. Use sua voz para libertar o que eles querem prender. Mas cuidado, eles têm olhos em todos os lugares. João dobrou o papel e olhou pela janela onde a luz da alvorada tingia os telhados de laranja. Seu instinto de escritor gritava para transformar aquilo em ficção, mas seu coração sabia que era real demais. Ele pegou o laptop antigo e começou a digitar não um romance mas um manifesto disfarçado de diário, fragmentos de conversas sussurradas, memórias de toques proibidos e o veneno lento da hipocrisia aristocrática. Chamou de Sombras do Tejo, um título inocente o suficiente para passar despercebido. Enquanto escrevia, flashbacks o assaltavam. A infância no Mar de Lagos, onde ondas quebravam como julgamentos paternais, o primeiro beijo com um turista inglês numa praia escondida que terminou em pânico e fuga, os anos de ativismo discreto em marchas do orgulho onde gritava por direitos mas sussurrava dúvidas para si mesmo. Miguel representava o oposto, privilégio sufocante mas uma vulnerabilidade que espelhava a dele. Juntos eles poderiam ser uma força, mas separados eram presas fáceis. Dias se passaram em febre criativa. João mal saía de casa às 7 para comprar café forte e jornais que já murmuravam sobre escândalos na elite. Uma manhã um telefonema o arrancou do sono. Era sua editora Clara, uma lésbica de cabelos curtos e riso contagiante que editava seus livros com o afeto de uma irmã mais velha. João ouvia rumores de um nobre em apuros. Isso tem a ver com seu novo texto? Ele hesitou, mas a urgência na voz dela o fez confessar tudo menos o nome. Publique agora, ela disse. O mundo precisa de verdades nuas, não de polidos contos de fadas. Mas e se isso destruir vidas? E se destruir as erradas? A resposta dela foi um silêncio que valia 1000 argumentos. Às vezes a destruição é o caminho para a luz. Enquanto isso, no Porto, Miguel andava pelos corredores frios do Palácio de Sousa, uma mansão do século XVIII onde retratos de ancestrais o encaravam com desdém. Sua esposa Isabel, uma beleza etérea de cabelos loiros e olhos azuis, era o troféu perfeito. Filha de diplomatas, ela sorria em jantares de gala, mas seus toques eram frios como mármore. Eles se casaram por conveniência um ano antes e, embora ela soubesse de sua orientação, tolerava com uma elegância resignada. Mas o primo Rodrigo, um homem de 40 anos com ambições vorazes, farejava fraqueza. Filho legítimo do conde, ele via na fraqueza de Miguel a chance de usurpar o trono familiar. Numa noite chuvosa ele confrontou Miguel na biblioteca. Eu sei do seu pintorzinho em Coimbra. Pague ou eu conto tudo ao pai. Miguel sentiu o chão sumir. Ele pensara que o caso era um segredo enterrado, mas Rodrigo tinha espiões.
Desesperado, ele escrevera a carta para João, o único homem que o fizera sentir vivo. Agora aguardava uma resposta que não vinha, o celular silencioso como uma tumba. Isabel notara sua agitação e numa manhã de domingo, enquanto tomavam chá no jardim, ela tocou sua mão. Miguel, há algo que você não me diz. Ele quase desabou ali, confessando o amor não correspondido pela arte da vida, mas o medo o conteve. Em vez disso, ele pediu tempo para uma viagem a Lisboa. Ela assentiu com tristeza nos olhos, sabendo que o casamento era uma gaiola dourada para ambos. Ela amava uma prima em Paris, mas o dever os prendia. De volta a Lisboa, João finalizava o manuscrito. Sombras do Tejo era uma obra-prima de sutileza. Narrado em primeira pessoa como um diário fictício, ele tecia elementos reais o suficiente para ferir, mas velados o bastante para negar. Descrevia um nobre atormentado por um amor secreto com um escritor humilde, encontros clandestinos em becos de Alfama, confissões sob as estrelas do Chiado e a ameaça de um traidor familiar. O clímax era uma revelação pública que abalava pilares sociais, forçando uma nação a confrontar suas sombras. Ele enviou o arquivo para Clara com um e-mail curto: publique anonimamente. Mas ela respondeu: não, João. Seu nome. É hora de você sair das sombras também. O conflito interno de João era uma tempestade. Publicar significava expor não só Miguel, mas a si mesmo, revivendo rejeições passadas. Seu melhor amigo Tomás, um ator que era de teatro experimental, que vivia uma vida aberta em bares do Cais do Sodré, o confrontou numa taberna enfumaçada. Tu és um covarde se não fizeres. Pensa em quantos como nós se escondem por causa desses senhores feudais. Tomás, com sua tatuagem de arco-íris no pulso e riso que iluminava noites, era o contraponto perfeito à hesitação de João. Eles se conheceram numa manifestação contra a homofobia anos antes, e desde então Tomás era o farol que o impedia de afundar. Mas até ele carregava cicatrizes. Expulso da família conservadora de Évora, ele reconstruíra a vida com papéis em peças que desafiavam normas. Naquela noite, após o vinho, João sonhou com Miguel. Eles dançavam um fado imaginário no Tejo, águas calmas refletindo luzes da ponte 25 de Abril. Acordou-se quando com o telefone tocando. Era um número desconhecido. Senhor Figueira, sua vida está em perigo. A voz era grave, rouca como cascalho. Quem fala? Alguém que lê seus rascunhos vazados. Rodrigo de Sousa. O nome caiu como um raio. João congelou. Alguém hackeara seu e-mail ou subornar a Clara. Publique e Miguel morre. Simples assim. O pânico o invadiu, mas em vez de recuar, ele ligou para Miguel. O herdeiro atendeu no terceiro toque, voz trêmula: João. Deus, você ligou. Eles conversaram por horas através da linha, estalando como um fio prestes a romper. Miguel descreveu o cerco, o pai adoentado mas vigilante, Isabel fingindo ignorância e Rodrigo tramando em sombras. Eu te amo, disse Miguel pela primeira vez sem reservas. Não como amigo, mas como o homem que me faz querer viver. João sentiu lágrimas quentes. Eu também, mas o preço. O preço é a liberdade para nós dois, respondeu Miguel. Publique. Deixe o mundo julgar. Com o coração acelerado, João instruiu Clara a acelerar a publicação. Sombras do Tejo saiu numa edição limitada vendida em livrarias indie de Lisboa e Porto, capas minimalistas com silhuetas contra o horizonte do Tejo. As resenhas iniciais foram sussurros, um soco no estômago da elite, um romance que cheira à verdade proibida. Mas logo o furacão começou. Jornais como o Público publicaram artigos especulativos, ficção ou confissão. O Diário de um Nobre Gay. Rodrigo furioso contratou detetives para rastrear João, mas o escritor já se mudara para um esconderijo em Sintra sob os cuidados de Tomás, que o protegia como um leão. Enquanto isso, no Palácio de Sousa, o conde Afonso convocou uma reunião familiar. Com a saúde frágil, ele lia o livro em voz alta, trechos que ecoavam como acusações. É ficção, gritou Rodrigo, mas seus olhos traíam pânico. Isabel folheava as páginas com um sorriso sutil, reconhecendo ecos de sua própria prisão. Miguel sentou-se em silêncio, o peito apertado de terror e esperança. O velho conde fechou o livro e olhou para o filho. Se isso for verdade, filho, você me deve explicações. Pela primeira vez em décadas, vulnerabilidade rachou a voz do patriarca. Eu errei com você como errei comigo mesmo, murmurou Afonso, revelando um segredo próprio, um amor juvenil perdido na guerra colonial. A revelação abalou a sala como um terremoto. Rodrigo recuou atordoado, sua chantagem agora uma espada de dois gumes. Isabel tocou o braço de Miguel. Nós podemos ser livres juntos mesmo que separados. Lágrimas escorreram pelo rosto dele pela primeira vez em anos. Em Lisboa, João assistia ao caos da janela de um café em Belém, o vento salgado do Tejo bagunçando seus cabelos. Repórteres o cercavam, microfones estendidos. É baseado em fatos reais. Sua resposta foi um sorriso cansado. Toda ficção é verdade disfarçada. Dentro dele, porém, o medo latejava. E se Miguel pagasse o preço? Tomás ao seu lado apertou sua mão. Ele é forte como tu. E tu és o catalisador.
O livro escalou para best-seller impulsionado por debates nas redes sociais e talk shows onde ativistas que o celebravam como um hino à visibilidade. Mas o clímax veio numa noite de gala na Sociedade de Geografia de Lisboa, onde a elite se reunia para fingir civilidade. João foi convidado anonimamente, mas compareceu com ousadia vestindo uma camisa branca simples e o pingente de concha do Algarve no pescoço. Lá encontrou Miguel flanqueado pela família, o conde em cadeira de rodas, Isabel radiante de um vestido azul. Seus olhos se encontraram através da multidão, um raio silencioso. Rodrigo tentou intervir sussurrando ameaças, mas o conde o silenciou com um gesto: chega de mentiras nesta casa. Virando-se para a sala, ele anunciou: meu filho é quem é e eu o amo por isso. O salão congelou em silêncio atordoado. Então aplausos esparsos romperam o ar, seguidos por um rugido. Jornais da manhã estampavam: aristocracia portuguesa quebra tabus, Conde de Sousa apoia filho gay. João e Miguel se aproximaram no jardim iluminado por lanternas, o ar perfumado de jasmim. Sem palavras eles se abraçaram, o mundo ao redor desvanecendo em aplausos distantes. Mas o abraço foi interrompido por um flash. Um repórter capturara o momento. O escândalo explodiu, mas dessa vez como uma vitória. A opinião pública mudava como maré. Petições por direitos LGBTQ+ ganhavam tração, políticos prometiam reformas e famílias comuns contavam histórias semelhantes. No entanto, o conflito não terminara. Rodrigo fugiu para o Brasil, mas não antes de vazar documentos falsos acusando João de extorsão. A polícia invadiu o apartamento do escritor, encontrando nada além de pilhas de livros e um laptop vazio. Preso por horas, ele enfrentou interrogatório o inspetor, um homem de meia-idade com olhos cansados, perguntando: por que arriscar tudo por um conto? João respondeu: porque silêncios matam mais que palavras. Solto sob fiança graças a advogados ativistas, ele encontrou refúgio na casa de Tomás em Cascais, onde o mar rugia como um aliado. Miguel visitou-o ali numa tarde de sol, prometendo divórcio e uma vida juntos longe das sombras. Mas Isabel chegou inesperadamente, seu rosto uma máscara de determinação: eu também quero liberdade. Os três conversaram horas, descobrindo laços inesperados, Isabel e Miguel aliados não inimigos na luta contra o patriarcado que os prendia. A virada veio quando Clara descobriu a traição. Rodrigo hackeara o e-mail de João usando um empregado subornado. Com provas irrefutáveis, ela vazou para a imprensa, invertendo a narrativa. Rodrigo foi desmascarado como o vilão, o conde o deserdou publicamente. A família Sousa renasceu das cinzas, com Miguel à frente, promovendo vinhedos sustentáveis e bolsas para artistas que er. João terminou seu próximo livro, uma sequela chamada Luz do Tejo, dedicada a Miguel e Isabel e até ao conde. Lançado num festival em Oeiras, ele leu o prefácio com voz firme: esta história não é sobre segredos expostos, mas sobre corações libertos. A multidão aplaudiu, lágrimas nos olhos, enquanto casais do mesmo sexo se beijavam abertamente. Anos depois, em 2030, João e Miguel casaram-se numa cerimônia simples no Mirador da Senhora do Monte, Lisboa, ao fundo. Tomás foi o padrinho, Isabel a madrinha, o conde assistiu de cadeira de rodas, sorrindo como nunca. A opinião pública mudara não por um livro, mas por corações corajosos que ousaram brilhar. Mas espere, isso era só o começo. A calmaria pós-casamento era ilusória como a névoa matinal no Douro. João acordava com pesadelos, onde Rodrigo retornava das sombras brasileiras, um fantasma vingativo. Miguel tentava acalmá-lo com beijos suaves e promessas sussurradas, mas o trauma era uma raiz profunda. Eles se mudaram para uma quinta nos vales do vinho, onde uvas maduras pendiam como joias vermelhas, mas mesmo ali o passado sussurrava através de cartas anônimas e olhares desconfiados dos vizinhos conservadores. Uma manhã de outono, enquanto colhiam castanhas, um envelope idêntico ao primeiro apareceu na caixa de correio. Não acabou. Desta vez sem assinatura, mas com uma foto granulada de João e Miguel no altar. O pânico retornou como uma onda gelada. Quem mais odiava o suficiente para perseguir? Miguel queria chamar a polícia, mas João hesitou. Isso atrairia mais luz para as feridas. Em vez disso, ele começou a investigar sozinho, mergulhando em arquivos online de jornais portugueses e fóruns obscuros de conspiração. Sua pesquisa revelou camadas inesperadas. A família Sousa não era a única afetada. Outras linhagens aristocráticas, Braga e Vasconcelos, escondiam esqueletos semelhantes a amantes proibidos, suicídios encobertos. Um nome surgiu repetidamente: o barão Eduardo Vasconcelos, um viúvo recluso em Évora que financiara discretamente terapias de conversão anos antes. Seria ele o vingador? João contatou Tomás, que usou contatos no teatro para infiltrar uma gala em Évora. O ator retornou com gravações borradas, o barão em conversas sussurradas sobre purgar a podridão da nobreza moderna. Enquanto isso, Isabel florescia em Lisboa, gerenciando uma galeria de arte focada em artistas LGBTQ+, seu divórcio finalizado com dignidade. Ela e Miguel mantinham uma amizade profunda, trocando cartas sobre liberdade encontrada. Mas numa visita à quinta ela trouxe notícias sombrias. O conde piorava e, em delírio, confessara mais segredos, um irmão perdido na juventude por causa de um amor do mesmo sexo.
Isso humanizava o velho patriarca, transformando-o de vilão em vítima, mas também abria portas para chantagistas. O conflito escalou quando João recebeu um e-mail criptografado: "Encontre-me no convento de Cristo em Tomar, ou o mundo saberá dos seus próprios pecados." Anexada uma lista, nomes de amores passados de João, detalhes íntimos que só um stalker poderia saber. O coração dele disparou. Isso ia além de vingança, era pessoal. Ele foi sozinho, deixando Miguel angustiado em casa. No convento antigo sob arcos manuelinos ele encontrou não o barão, mas uma mulher de meia-idade, olhos afiados como lâminas, doutora Sofia Mendes, psiquiatra que tratara o conde. "Eu não sou inimiga", disse ela. "Sou a guardiã de verdades que podem curar ou destruir." Sofia revelou sua história. Amante secreta do irmão do conde, anos 70, ela fora silenciada por juramentos de lealdade. Agora viúva e livre, queria expor não para ferir mas para sanar. O livro de João inspirara a escrever memórias próprias, mas Rodrigo a contatara prometendo publicação em troca de sabotagem. Ela recusara, mas o medo a paralisara. Juntos eles tramaram. João publicaria trechos de suas memórias anonimamente enquanto ela fornecia provas contra Rodrigo, que se escondia em São Paulo sob nome falso. De volta à quinta, Miguel confrontou João. "Não me exclua disso. Somos um." A discussão explodiu em gritos, velhos medos ressurgindo, João acusando Miguel de privilégio aristocrático, Miguel retrucando a paranoia do escritor. Eles se separaram por dias, dormindo em quartos opostos, o silêncio mais alto que brigas. Tomás mediou numa chamada de vídeo, seu humor cortante quebrando o gelo. "Vocês dois são como Romeu e Julieta, mas com mais vinho e menos veneno." Riam apesar de tudo, reconciliando-se num piquenique à beira-rio onde juraram transparência. A publicação veio como um trovão. Fragmentos das memórias de Sofia em um blog viral intitulado Exos Esquecidos. Detalhes chocantes de abusos na elite, anos 80, terapias forçadas, internamentos falsos. A opinião pública ferveu, debates no Parlamento sobre reparações históricas. O barão Vasconcelos suicidou-se deixando uma nota que ecoava o livro de João: "As sombras nos devoram." Mas o ápice pessoal veio quando Rodrigo retornou, não como vilão mas como quebrado. Ele apareceu na porta da quinta, olhos fundos, barba por fazer. "Eu errei. Meu pai me ensinou ódio, mas você me mostrou amor." Filho legítimo, ele crescera nas margens da família, ansiando aceitação mas escolhendo raiva. Miguel o abraçou, perdoando num gesto que curou feridas geracionais. Rodrigo confessou tudo, gravando depoimentos que João usou para um documentário, Sombras Reveladas, narrado por Tomás. O documentário estreou no Festival de Cinema de Lisboa, lutando o São Jorge com aplausos de pé. Políticos presentes prometeram leis antidiscriminação, famílias reais compartilharam histórias nas redes. João e Miguel assistiam da primeira fila, mãos entrelaçadas, e Isabela ao lado sorrindo. O conde faleceu dias depois em paz, sussurrando para Miguel: "Seja feliz, filho." "Eu não fui." Anos fluíram como o Douro sereno. A quinta tornou-se centro cultural, hospedando retiros para escritores e famílias em crise. João escreveu mais uma dúzia de livros, cada uma camada de sua alma. Miguel assumiu os negócios familiares, transformando-os em forças progressistas. Isabel casou-se com sua prima em Paris, convidando todos para a cerimônia. Numa noite estrelada na varanda, João e Miguel brindaram com vinho do Porto. "De segredos à luz", disse João. "De prisão a voo", respondeu Miguel. Seu beijo selou o capítulo, mas a vida prometia mais páginas cheias de surpresas e amor. A lua cheia banhava os vinhedos em prata quando um novo envelope chegou, desta vez endereçado a ambos. Dentro, uma chave antiga e um mapa desenhado à mão, levando a uma capela abandonada nas colinas de Lamego. Curiosidade misturada à apreensão os levou lá na madrugada ao ar fresco, carregado de pinheiros. A capela escondia um altar com uma caixa de madeira entalhada, dentro cartas amareladas de 1920, trocas de amor entre o bisavô de Miguel e um poeta de Coimbra. Não era ameaça, mas herança, um testamento de resiliência que era na aristocracia portuguesa. A descoberta abalou Miguel, que lera as palavras com voz embargada. "Eles se amavam como nós, mas o mundo os separou pela guerra e vergonha." João viu nisso inspiração para um novo projeto, uma antologia de vozes LGBTQ+ históricas portuguesas, coletando diários, cartas e poemas perdidos. Ele contatou Sofia, agora aliada, que forneceu contatos em arquivos nacionais. Tomás juntou-se animado, prometendo dramatizações teatrais. Mas o idílio foi interrompido por um escândalo maior. Eleições nacionais aproximando-se, um partido conservador liderado por descendentes de nobres antigos usava a retórica anti-LGBTQ+ para ganhar votos. O líder Henrique Braga Neto de um Duque prometia restaurar valores tradicionais, atacando o livro de João como degeneração. Manifestações eclodiram em Lisboa, cartazes com capas de sombras do Tejo erguidos contra a retórica de ódio. João sentiu o peso da história repetindo-se, seu próprio pai ecoava na voz de Henrique. Ele decidiu contra-atacar, escrevendo um ensaio incendiário, O Legado das Sombras, publicado no Expresso. Nele expunha paralelos entre a ditadura e o conservadorismo atual, citando as cartas da capela como prova de que a nobreza portuguesa sempre abrigou diversidade.
O ensaio viralizou forçando Henrique a um debate televisivo. No estúdio do RTP Luzes Quentes e Câmaras Impiedosas, João enfrentou o político com calma letal. Senhor Braga, sua família enterrou amores como o meu para preservar poder. Quer desenterrar os corpos? Henrique gaguejou negando, mas pesquisas internas vazadas revelaram seu próprio segredo, um caso com um assessor masculino anos antes. O escândalo derrubou sua campanha, o partido recuou e uma coalizão progressista ganhou força. Enquanto isso, Isabel descobriu uma gravidez surpresa de um breve romance pós-divórcio, complicando sua vida em Paris. Ela retornou a Portugal buscando apoio emocional e João a acolheu como família. A criança, uma menina batizada de luz, simbolizava renascimento. Miguel tornou-se tio devotado, passeando-a pelos vinhedos contando histórias de heróis que era. Um conflito interno surgiu em João. Fama trazia convites para palestras, mas também assédio. Um fã obcecado começou a segui-lo enviando poemas eróticos que beiravam ameaça. A paranoia retornou sessões com terapeuta, revelando raízes na rejeição paterna. Miguel o apoiou pacientemente, incentivando-o a escrever uma memória pessoal, vulnerabilidades visíveis, onde expunha suas inseguranças sem filtro. O livro foi catártico, vendendo mais que qualquer ficção e inspirando terapias em grupo para sobreviventes de homofobia familiar. Tomás adaptou para teatro uma peça intimista que lutou o Dona Maria II no Porto, lágrimas fluindo na plateia. A virada inesperada veio de Rodrigo, redimido, agora vivendo em Coimbra como professor de História. Ele contatou João com uma proposta, uma fundação conjunta para preservar patrimónios que eram portugueses, restaurando capelas como a de Lamego em memoriais. Cético no início, João aceitou após uma conversa franca onde Rodrigo chorou admitindo sua própria luta com a identidade fluida. A fundação lançou com gala em Sintra, atraindo doadores incluindo o governo. Mas o verdadeiro clímax emocional foi o reencontro com o pai de João. Após anos de silêncio, o velho pescador de Lagos escreveu uma carta trêmula: li seu livro e chorei. Volte para casa, filho. João hesitou, o ressentimento uma barreira, mas Miguel o encorajou: perdoar não é esquecer, é libertar. A viagem ao Algarve foi tensa, praias douradas contrastando com memórias amargas. O pai envelhecido o abraçou: eu era um tolo temeroso. Desculpa. Lágrimas misturaram-se ao sal do mar, curando uma ferida de décadas. Com o pai reconciliado, João sentiu-se completo. Ele e Miguel adotaram luxo quando Isabel decidiu focar na carreira artística, viajando o mundo. A família expandida celebrava natais na quinta, com Tomás contando piadas e Rodrigo debatendo história. A opinião pública transformara-se. Casamentos igualitários, rotina, marchas do orgulho, feriados nacionais, escolas ensinando história que era. O livro inicial de João, agora currículo obrigatório, simbolizava mudança. Num pôr do sol no Douro, João sussurrou para Miguel: de um envelope a um legado. O outro sorriu: e o amor que nos uniu. Seu beijo eterno como o rio. Palavras aproximadas. 980, continuando na parte 4. Primavera irrompeu em floridas explosões quando a fundação revelou sua primeira restauração. A Capela de Lamego, agora um museu vivo com hologramas recitando as cartas ancestrais. A inauguração atraiu multidões de turistas e locais misturando-se em admiração. João discursou, coração transbordando: estas pedras guardam não só história, mas almas que ousaram amar. Mas sob a superfície tensões borbulhavam. Um jornalista sensacionalista do Correio da Manhã publicou um artigo difamatório alegando que a fundação era lavagem de dinheiro aristocrático. Acusações voaram atingindo Miguel, que enfrentou auditorias estressantes. A pressão rachou sua fachada confiante, levando a noites de insônia onde questionava: sou digno dessa vida que lutei para ter. João o apoiou, escrevendo uma réplica veemente no blog da fundação, expondo táticas do jornalista ligadas a interesses conservadores remanescentes. A contraofensiva funcionou, o artigo retratado, mas o incidente reacendeu dúvidas em Miguel sobre seu lugar na família reformada. Ele confrontou o espírito do pai visitando o túmulo em Lisboa: você me ensinou dever, mas João me ensinou ser. Isabel retornou de uma exposição em Berlim, radiante mas exausta, trazendo luz que agora com 3 anos tagarelava sobre princesas que eram em seus desenhos. A menina unia todos, curando com inocência. Numa tarde de piquenique ela perguntou: tio João, por que as pessoas têm medo do amor? A pergunta simples desarmou-os, levando a uma conversa profunda sobre empatia. Tomás, em crise própria, apareceu na quinta. Um papel em Hollywood o tentava, mas medo de ser rotulado o paralisava. João aconselhou: leve sua verdade para o mundo, não esconda. Tomás partiu meses depois, estrelando um filme sobre ativismo português, ganhando prémios e citando João em discursos. Um passo inesperado veio de Sofia, que revelou o manuscrito inacabado de sua amante, o irmão do conde. Publicá-lo traria mais revelações, mas arriscava legados familiares. Após deliberação, eles lançaram-no como edição limitada com proceeds para a fundação. O livro Ecos de um Amor Perdido tornou-se sensação crítica, elogiado por seu lirismo cru. Rodrigo contribuiu com pesquisas, descobrindo uma rede de diários escondidos em conventos do Alentejo.
Uma expedição os levou lá poeira e segredos desenterrados em caixas trancadas. Entre eles um diário de uma freira lésbica do século XIX cujas palavras ecoavam às de Isabel: amor não conhece grades. O conflito externo surgiu com Henrique Braga, outrora político, agora lobista sombrio. Ele financiava uma campanha contra memoriais que era alegando distorção histórica. Petições online contra-atacaram milhões assinando em solidariedade. João testemunhou no Parlamento sua voz e quando câmaras: história não é propriedade de quem a esconde. A vitória veio quando o governo alocou fundos para mais restaurações. Braga exposto em corrupção renunciando. A mídia celebrava a era de reconciliação que era em Portugal. Internamente João enfrentou uma recaída. Uma biografia não autorizada pintava-o como manipulador ambicioso. A dor o isolou, mas Miguel o puxou de volta com uma surpresa. Uma viagem ao Brasil onde Rodrigo vivia agora casado com um parceiro local. Lá em praias de Salvador eles dançaram samba sob estrelas tropicais rindo de medos passados. De volta Luz adoeceu com febre alta testando a família. Horas no hospital, orações sussurradas uniram-nos. Ela se recuperou frágil mas radiante pedindo histórias de heróis. João escreveu uma para ela, A Menina das Estrelas, que era um conto ilustrado que se tornou best-seller infantil. Com a família fortalecida eles expandiram a fundação para a Espanha colaborando com ativistas catalães. Miguel liderou negociações, sua confiança renovada. Isabel pintou murais para os novos centros, cores vibrantes de aceitação. Numa noite de verão no Festival de Fado de Lisboa, João e Miguel performaram um dueto, ele recitando poesia e ela cantando. A multidão silenciou, então explodiu em ovações. Era o pináculo, de sussurros a sinfonia. A vida seguia com surpresas suaves, Tomás retornando como mentor de jovens atores, que era Rodrigo adotando uma criança, Rodrigo e Isabel abrindo filial da galeria em Porto. João publicou sua obra completa, uma caixa de luxo dedicada aos que vieram antes. Sob o céu de Portugal eles sabiam, a mudança era frágil mas o amor eterno. Palavras aproximadas, 1025, continuando na parte 5. Outono trouxe chuvas torrenciais que transformavam os vinhedos em rios de barro testando as raízes profundas. A fundação enfrentava seu maior desafio, uma doação anônima massiva com cordas atadas, um doador conservador exigindo censura em exposições sobre figuras históricas que era. Miguel debatia longas noites, aceitar e comprometer ou recusar e arriscar falência. João consultou aliados, Sofia alertou sobre precedentes perigosos, Tomás defendeu integridade total. Isabel propôs uma campanha de crowdfunding, deixa o povo decidir. Lançada em redes sociais, a campanha explodiu, celebridades portuguesas como atores de novela e cantores fado doando e compartilhando. Em dias o objetivo foi superado, provando que o poder estava nas bases, não nas elites. O incidente galvanizou a equipe, levando a uma expansão. Centros educativos em escolas secundárias ensinando tolerância através de histórias reais. Luz, agora com 5 anos, desenhava posters para as aulas, sua criatividade florescendo. Mas um conflito pessoal abalou João. Memórias reprimidas de um abuso na juventude durante o serviço militar emergiram em terapia. Ele pausou a escrita, mergulhando em sessões intensas onde Miguel o ancorava com paciência inabalável. Escrevendo sobre isso em um ensaio privado depois tornado público, Feridas Invisíveis, ele ajudou milhares a falarem. O ensaio ganhou prémios literários, incluindo o Prémio Camões, um marco para um que era assumido. Rodrigo enfrentou seu demônio, sua identidade fluida, levando a terapia de gênero. A família o apoiou incondicionalmente, ele emergindo mais autêntico, casando-se numa cerimônia trans que inspirou documentários. Isabel descobriu uma prima distante, uma artista trans em Moçambique, ex-colônia portuguesa. Viajando para lá, ela iniciou parcerias culturais, trocando exposições sobre legados coloniais e identidades queer. Luz viajou com ela aprendendo Swahili básico e danças africanas, enriquecendo sua visão de mundo. Tomás dirigiu uma adaptação cinematográfica de Sombras do Tejo, filmada em locações autênticas de Lisboa e Porto. João C.O. escreveu o roteiro, adicionando camadas emocionais. O filme estreou no Festival de Cannes, ganhando Palma de Ouro, chocando o mundo com sua narrativa portuguesa queer. Críticos internacionais o chamaram de um novo Breakback Mountain, mas com sol e fado. O ápice veio com uma ameaça global. Um grupo extremista online hackeou o site da fundação, vazando dados pessoais de doadores. Pânico espalhou-se, mas João respondeu com um live stream: Nosso amor é nosso firewall. Milhares juntaram-se virtualmente, doando mais e compartilhando histórias contra ataque de solidariedade. As autoridades prenderam os hackers, ligações com redes europeias de ódio reveladas. O governo português aprovou lei anti-ódio rigorosa, acreditando a visibilidade da fundação. Internamente, Miguel propôs a adoção de outra criança, um menino de 6 anos órfão de imigrantes cabo-verdianos. O processo foi árduo, preconceitos burocráticos testando-os, mas com apoio de advogados ativistas eles sucederam. O menino Afonso, homenageando o conde, cresceu ao lado de Luz, uma dupla inseparável.
João completou sua magnum opus, uma saga épica às veias do Tejo, traçando amores que era através de séculos portugueses da Inquisição ao presente. Lançada em 7 volumes, a ilustração de Isabel tornou-se fenómeno global, traduzida para 20 línguas. Num ano novo, na Praça do Comércio, fogos iluminando o Tejo, a família reunida brindou. Tomás ergueu taça, de segredos a sinfonia. Todos riram e quando o que inicial. A jornada continuava, mas com corações plenos eles enfrentavam o futuro luminoso. Inverno nevou raramente em Portugal, mas naquela estação uma nevasca simbólica caiu sobre as colinas da Serra da Estrela, isolando a quinta em branco puro. Ali confinados, a família se reconectou através de jogos de tabuleiro, histórias ao redor da lareira e confissões sussurradas. Afonso contou sua primeira memória de medo em orfanatos, João compartilhou sonetos inéditos, Luz performou peças inventadas com bonecos Kier. A pausa forçada inspirou João um novo gênero, poesia visual, colaborando com Isabel em um livro ilustrado, Versos do Tejo, onde palavras e imagens dançavam em páginas dobráveis. Publicado como edição de arte, esgotou em horas, colecionadores mundiais disputando cópias. Rodrigo assumiu liderança na filial brasileira da Fundação, viajando entre Luanda e Lisboa, construindo pontes lusófonas contra a discriminação. Sua transição completa celebrada com uma tatuagem de mapa português redesenhado com bandeiras arco-íris. Sofia aposentou-se, dedicando-se à mentoria de jovens psiquiatras, que era enfatizando trauma informed care. Ela e João C.O. autoraram um manual usado em universidades de Coimbra a Harvard. Tomás fundou uma academia de artes em Faro, treinando talentos Kier do Sul, ensinando não só atuação mas ativismo cênico. Seu primeiro aluno, um jovem trans de Tavira, estrelou uma série Netflix sobre a Revolução dos Cravos vista através de lentes Kier. Isabel ganhou o Bienal de Veneza com uma instalação Amor nas Margens, painéis de azulejos portugueses retratando casais diversos através de eras. Luz, sua musa, posou para uma peça aos 8 anos, orgulhosa de sua tia. Um último conflito surgiu sutil, Miguel diagnosticado com esclerose múltipla precoce. A notícia caiu como geada, mas a família mobilizou-se, pesquisas, tratamentos experimentais em Espanha. João escreveu diários de esperança publicados como série online, inspirando comunidades de saúde Kier. Com resiliência, Miguel continuou liderando, adaptando-se com graça. A Fundação lançou a iniciativa de acessibilidade universal, centros com hubs e tecnologias assistivas. Décadas depois, em 2050, João, idoso mas vibrante, lançava sua autobiografia completa, Circunferência, no mesmo mirador do casamento. Neto de Luz e Afonso corriam ao redor recitando trechos. Miguel ao seu lado, cadeira de rodas mas olhos brilhantes, nós mudamos o mundo, amor. A multidão ovacionou, de nobres a pescadores, todos unidos. O legado perdurava, Portugal um farol de aceitação onde segredos viravam histórias de triunfo. E assim o ciclo completava-se, de um envelope chuvoso a um horizonte infinito de amor. Fim.